Então, vamos iniciar, Ok. vamos, vamos iniciar o nosso 24º encontro Professores Conectados. Gostaria de convidar a professora Júnia para aparecer aqui, está presente já Boa conosco. noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Júnia. Vou fazer uma apresentação aqui para os irmãos, da nossa professora Júnia, nossa amada irmã, que está aqui com muito prazer, nós temos em recebê-la, a irmã Júnia. Professora Júnia, né? Júnia Nascimento, é licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, também tem mestrado em História, e ela tem um projeto de pesquisa sobre o protestantismo no Brasil. Muito importante essa temática, né, professora Júnia? E eu gostaria de dar as boas-vindas, dar as boas-vindas para você, tá? Fique à vontade, que Deus abençoe. E até 8h30, né, Silemar? Até 8h30, na verdade, a fala dela é até às 9, né? Mas ela pode, até a partir das 8h30, os irmãos irão iniciar as perguntas, tá certo? Então, pode ficar com toda a liberdade. Nossa irmãzinha. Só um momento. Amém. Pronto, pode prosseguir. O telefone aqui, eu estou no celular hoje, o telefone estava aqui tocando, mas vamos prosseguir. Pode ficar à vontade, Amém. Major. Deus Amém. abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Um prazer estar aqui com vocês nessa noite e poder cooperar, né, com esse projeto, com esse investimento. E eu gosto de uma aula, eu estava dizendo, a irmã que contactou comigo, que eu gosto de uma aula mais com interação, né? E às vezes pela internet nós temos a ideia de que estamos sozinhos, mas eu tenho certeza que hoje será, para a glória de Deus, uma bênção. Esse tema escolhido para hoje, né, que fala a respeito da participação feminina na escola dominical, não só na escola dominical, porque se eu falo da participação feminina na escola dominical, eu não posso esquecer da participação feminina no contexto geral do cristianismo. E eu quero logo deixar aqui umas indicações bibliográficas para vocês, né? Quando nós falamos dessa questão de um campo de pesquisa que fale a respeito do ministério feminino, da participação da mulher em pregações, no ensino, na educação cristã. Tem alguns livros os quais eu gosto muito, Um deles é um livro chamado Feminilidade Radical. Eu super indico esse livro, é um livro, como vocês estão vendo, um livro lindo, muito bonito. Esse livro é de Carolyn McCauley, que eu não sei muito bem inglês, mas é um livro assim maravilhoso. Esse livro é de uma jornalista que, durante o seu curso, ela ingressou no militarismo, na militância da questão do feminismo, e depois ela encontrou-se com Jesus. E o interessante desse livro é que no final de cada capítulo ela vai contar o testemunho, narrar o testemunho de uma mulher que, de certa forma, tinha uma certa aversão à ideia de casamento, de família, por causa de alguns traumas do próprio feminismo, e que se encontraram com Jesus, tiveram suas vidas mudadas. Então, esse livro ele é um livro maravilhoso, eu gosto muito da escrita dela. E também outro livro que, para mim, é uma escritora brasileira que tem se destacado nesses últimos dias, é a Ruth Salviano, Vozes Femininas nos Avivamentos. Ruth Salviano, ela tem feito muitas pesquisas a respeito da mulher no protestantismo, da mulher na história da igreja. E é muito, muito bom. É uma historiadora completa, muito boa mesmo, estou dizendo, porque eu sou historiadora e a pesquisa dela é uma pesquisa de alto nível. É uma pesquisa que eu acredito que foi bem densa, mas
deu nesse livro maravilhoso, e ela tem outros livros, né? Um livro também que eu gosto muito, assim, mas ele tem muitas ilustrações, né? O autor trabalha com algumas ilustrações, sempre que ele fala das personagens bíblicas, é um livro mais simples, mas é um livro muito bom a nível de informação, quando você precisa de alguma personagem feminina. E também o livro de Frida Vingre, que é um livro maravilhoso, autor assembleiano, pesquisador que usou jornais, entrevistas e fez uma pesquisa linda a respeito de Frida Vingre. Bom, vamos ao que interessa nessa noite, né, gente? Nós estamos falando hoje, nós vamos falar a respeito da participação feminina na obra de Deus, na escola dominical e no âmbito geral na história do cristianismo, né? Se nós falarmos dessa participação feminina, nós vemos grandes exemplos a partir da própria Bíblia Sagrada. Logicamente que a participação efetiva da mulher, ela tem rompido algumas barreiras e tem se mostrado de uma forma mais significativa nesses últimos dias, né? Nós, quando olhamos a respeito da mulher, a respeito da liberdade que a mulher tem, não só na igreja, mas na sociedade, nós percebemos que isso está acontecendo de maneira mais recorrente, né? Logicamente que nós não estamos aqui partindo para a ideia da militância, não, de maneira nenhuma, mas para a ideia de direitos que as mulheres têm adquirido e nós, como mulheres cristãs, como professoras, nós estamos inseridas nesse contexto. Então, quando nós falamos da participação feminina, nós vamos observar grandes personagens a partir da própria Bíblia. A partir da própria Bíblia, nós vamos perceber muitas mulheres que tiveram uma participação muito intensa na formação da sociedade judaica. Nós falamos isso a partir até mesmo das matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel, essas mulheres tiveram grande importância naquele tempo, para quê? Para dar origem à sociedade judaica. Quando falamos da mulher, nós falamos de sensibilidade, né? Não querendo puxar a sardinha para nós, mas quando a mulher ela coloca a mão em alguma obra, ela tem mais sensibilidade em tudo que ela vai fazer. A mulher é carregada de sentimentos, de sensibilidades, que é o sentido aguçado, né? A mulher faz tudo com mais emoção, com mais cuidado. E isso é muito bom, por quê? Porque na área do ensino tem tido grande relevância. Não só na área do ensino, mas em todas as áreas que nós percebemos que a mulher está atuando. Por exemplo, quando nós falamos do século XI, existe uma mulher chamada Hildegard, quero que você anote aí, século XI. Quando nós falamos do século XI, nós falamos da Idade Média. E aqui quem estudou a história, mesmo que de forma metódica, você entende o quê? A Idade Média com a Idade das Trevas, né? Os renascentistas criaram esse termo relacionado à Idade Média. E quando se fala da Idade Média, há uma crítica muito grande nesse termo Idade das Trevas, porque na realidade foi um tempo de grandes escritores, de grandes teólogos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? E outros escritores e mulheres também que foram se destacando naquele momento. E existia uma abadesa, ela era alemã, de nome de Hildegard, século XI. Essa mulher era de família abastada, essa mulher era uma mulher de muita inteligência e de uma intelectualidade elevada. Ela entendia de floricultura, de botânica, a língua materna dela, e fez diversos escritos. O que foi que Hildegard fez? Ela escreve ao Papa e pede para criar o próprio convento, né? Ela escreve pedindo para que ela possa estar na liderança desse convento, lembrando que quando nós falamos da história do cristianismo,
Algumas pessoas têm uma certa resistência. Por quê, professora? Porque nesse momento vocês têm que entender, é século XI. Nós estamos falando do catolicismo ainda. Nós estamos falando de um cristianismo primário ainda, ligado a toda a cultura romana, a todo o panteão de deuses que eles foram criando. É um cristianismo primário. E nesse momento não existia protestantismo. Você tem que entender isso aí. Protestantismo só vai acontecer quando? Século XVI. Aqui estamos no século XI, onde a mulher não tinha tanta voz, mas essa mulher, Hildegard, ela escreve a ele e pede para ela mesma criar, né? Um lugar, ela ser a mulher que está à liderança desse lugar, e o Papa concede isso. É um feito assim singular, não é algo recorrente na sociedade, mas que vai acontecer, né? Mulheres sempre vão aparecendo na história. E vão aparecendo de uma forma muito interessante, porque são mulheres inteligentes, mulheres que estiveram em um tempo limitado, porém o tempo não foi barreira para que elas pudessem contribuir com a sociedade e com a igreja. Uma mulher também muito conhecida nesse momento, na Idade Média, eu espero que vocês estejam me entendendo. Qualquer coisa, vocês podem ligar os microfones, falar, ou escrever alguma coisa. Existe uma mulher também muito interessante, que ela é considerada doutora da igreja, e olha que quando eu falo de doutora da igreja, nós estamos falando de um nível muito elevado, né? Se você for ler São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o nível de escrita, o nível de debate teológico, altamente filosófico, é algo que também é até usado na área do direito e demais esferas da educação, né? Várias partes da educação usam os escritos, principalmente Agostinho. Mas quando nós falamos de uma mulher a nível desses homens, nós falamos de Santa Catarina de Sena, que era conhecida como doutora da igreja. Uma mulher também que se destacou no papel da oração e no papel do ensino ao próprio filho foi a mãe de Agostinho de Hipona, que é conhecido como Mônica ou Santa Mônica. Logicamente que essa ideia de chamar de santa é uma tradição de história da igreja, daquele catolicismo primitivo ainda, né? Mas é uma forma de falar e a gente vai lendo e termina adquirindo esses vícios de linguagem. Também nós vamos falar de uma mulher, aí eu já estou partindo para um recorte temporal do século XVI. Uma mulher muito interessante, que é a esposa de Martinho Lutero, gente. Catarina Vambora. Catarina foi educada para ser abadia e ela lê nos escritos de Lutero, fugiu junto com outras mulheres. De lá, terminou sendo amparada por uma família e casou-se com ele. Os historiadores acreditam que Catarina tem uma desenvoltura tão interessante que ela participava dos debates teológicos, né? Catarina, ela dialogava com as principais ideias em torno da reforma. Quando a reforma explode, Catarina está ali, ao lado de Lutero, e era uma mulher que cuidava dos filhos, cuidava de tudo. Alguma coisa? Acho que o microfone ligou sem querer. Então, nós estamos falando da mulher de Lutero, Catarina Vambora. Também falamos da Baixa Saxônia, uma mulher que ela foi governante da Baixa Saxônia. E ela, através da sua mãe, conheceu a palavra de Deus, conheceu o protestantismo, e ali ela introduziu na Baixa Saxônia, Elizabeth, introduziu o protestantismo, e aquele país se tornou protestante. Então, existem muitas mulheres que, se nós fôssemos falar nessa noite, não daria, que tiveram uma participação intensa na história da igreja, né? Pregando, orando, ensinando, criando os seus filhos para Deus, como a própria Susana Wesley, que é a matriarca
né, desse grande movimento metodista, Susana Wesley verdadeiramente criou os seus filhos para Deus, doutrinou-os, ensinou-os o caminho para eles. Eles aprenderam a ler lendo a Bíblia. Então, foi um movimento assim muito intenso. É a raiz do pentecostalismo. E nessa raiz do pentecostalismo, nós vemos uma mulher que teve uma atividade intensa no âmbito familiar e no âmbito da educação dos filhos. Essa educação e essa participação feminina, ela não é limitada ao âmbito de casa, né? A mulher, ela é uma verdadeira educadora. Nós que somos mãe, nós ensinamos aos nossos filhos. Quem é aqui, das mulheres que estão aqui, logicamente, quem aqui nunca ensinou os filhos a ler, a escrever, chega com a tarefa? Então, ela já tem uma participação efetiva na educação dos filhos. Tanto que na própria Constituição, na legislação, a LDB, né, que rege, que disciplina a educação do nosso país, ela diz que a educação é dever da família e do Estado. E nesse dever da família está a mulher. O papel da mulher de uma forma veemente, de uma forma significativa. As mães, elas podem não ter um nível elevado, um nível superior de escolaridade, mas ela está ali ensinando os seus filhos a ler, a escrever, a falar, a aprender as coisas simples do dia a dia. Isso é muito interessante, porque nós vemos na educação já uma participação feminina. A primeira profissão reconhecida das mulheres, não só no Brasil, como em todo o contexto histórico, foi a profissão de professora, né? As mulheres, elas estudavam o magistério para ser professora. Então, a docência na escola dominical, ela é algo muito mais elevado. Por quê? Nós não estamos falando de uma educação secular, né? Nós não estamos falando de uma educação qualquer. Existem vários níveis. O autor do livro Mulheres na Bíblia é John Baldock, ok? Nós vemos em diversos níveis da educação a mulher participando. Voltando, quando nós falamos da escola dominical, nós estamos falando de uma educação, né, espiritual, um trabalho não só intelectual, um trabalho que não só exige força intelectual, mas ela exige a questão da espiritualidade. Porque tudo que eu tenho em relação à palavra de Deus, a ministração dessa palavra, é no tocante à espiritualidade, né? O professor, a professora de escola dominical, ela não é uma mera professora, né? Ela também é aquela que está alimentando espiritualmente os alunos. Isso é muito interessante. Quando nós falamos de escola dominical, eu e o evangelista Tiago Rosas discutimos muito sobre isso, né? Quando nós lemos a história de Frida Wingre, que eu quero indicar para vocês, tá bom? Não esqueçam de ler sobre a nossa, vou dizer assim, matriarca pentecostal. Frida Wingre, ela, na década de 30, justamente num período no Brasil em que explodiu a Revolução de 30 e colocaram Getúlio Dornelas Vargas no poder, ela comentou as revistas de EBD, né? Nós vemos em um único momento da história, lições adultas, uma mulher sendo comentarista de uma lição bíblica. Perguntaram para mim, o que impede hoje de uma mulher ser? Eu digo, existe ainda muitas coisas, muitas barreiras, mas a mulher não é porque ela não é comentarista que ela não tem tido um papel efetivo na escola dominical, né? Frida era uma mulher de pulso, e Frida, ela não escrevia não só EBD, ela escreveu não só EBD, como ela era redatora dos principais jornais da Assembleia de Deus, né? Boa Semente, Som Alegre, ela sempre escrevia algo, né? Escrevia muito, né? Era uma participação intensa
na questão da escrita, também na questão do comentário das lições bíblicas. Então, essa participação feminina, ela é essencial, né? A classe de mulheres, ela é essencial para a igreja. A escola dominical, ela é essencial porque ela educa as pessoas. Quantas coisas nós aprendemos na classe de mulheres na escola dominical, né? Já que nós estamos ali em um lugar mais restrito, existem coisas que nós vamos, com certeza, dialogar ali, discipular mulheres. A questão da doutrinação que fala de formar sujeitos, fala a questão de educar mesmo, porque existem mulheres que elas aceitam Jesus e tem muitas coisas que precisam ser moldadas. Nós sabemos disso. E a escola dominical, ela entra nisso, ela molda, ela forja comportamentos a partir de quê? A partir do estudo da Bíblia Sagrada. E a partir dali, muitas mulheres vão aprendendo a desenvolver os seus talentos, né? Existem muitas mulheres que dizem assim, eu acho até bonito uma mulher falando, uma mulher pregando, mas eu entendo que eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez. Existem muitas mulheres que não têm um nível de conhecimento, mas que está ali. Eu lembro que eu, desde criança, frequentadora da escola dominical, tinha uma irmã, hoje ela está com Cristo, e ela era uma leitora assídua da palavra de Deus. Eu achava aquilo impressionante, porque quando o pastor fazia uma pergunta, irmã Francisca, ela sempre tinha a resposta na ponta da língua. Era impressionante isso. Então, independente da idade, a paixão pela leitura da palavra, ela pode ser desabrochada na sua aluna, né? Nos seus alunos. As pessoas vão se inspirando, de certa forma, em você. E isso é muito significativo. Você pode olhar para a sua classe e dizer assim, mas eu não estou vendo assim tanto retorno. Há um retorno significativo, há um retorno no âmbito espiritual e principalmente no âmbito social. Por quê? Porque mulheres estão sendo moldadas a partir do momento que você dá aula e ensina a palavra de Deus. Quando nós falamos dessa movimentação, teve uma mulher, Henrietta, no livro, o que todos os professores da escola dominical devem saber, no terceiro capítulo, ele vai falar a respeito de Henrietta, que foi uma jovem solteira, que ela dá aula em Hollywood, né, no sul da Califórnia. E essa mulher, ela consegue multiplicar a sua classe de 40 alunos para 4.000 alunos. Você tem noção do crescimento exorbitante? Depois ela forma uma classe de universitários. E os universitários se tornam assíduos da escola dominical. E sabemos que às vezes nós encontramos com esses jovens estudantes, né, às vezes de uma forma espiritual imatura, não sabe lidar com a questão do conhecimento, né, porque eu sempre bato na mesma tecla. Conhecimento não é para ensoberbecer pessoas. Conhecimento é para repartir, é para abençoar e para tornar as pessoas mais humildes. Se não for para isso, de que serve, né? Então, essa mulher, Henrietta, ela fez um trabalho singular no sul da Califórnia, em Hollywood. Como diz os irmãos, não foi como uma estrela de cinema, mas foi como uma mulher que marcou a história daquela sociedade no século XXI, 1928, né? Na década de 20. Então, essa participação, ela é efetiva, ela é necessária. A mulher, hoje, ela tem espaços nos quais ela pode ministrar a palavra de Deus, ela pode louvar a Deus, ela pode ensinar, né? Ela pode, de todas as formas, contribuir. E o trabalho que a mulher faz
na escola dominical é um trabalho que vai vai muito além, vai mais além do que você consegue perceber hoje. Eu ensinei durante anos em um certo bairro aqui em Campina Grande, anos a fio, eu e uma companheira. E eu vou dizer a vocês que foram os melhores momentos da minha vida. Né? E tinha mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais. E foi um trabalho enriquecedor. Né? Quando nós falamos de escola dominical, nós estamos falando do centro dos ministérios educacionais. Né? Quando nós falamos do ministério educacional, porque a educação, eu costumo dizer sempre uma coisa: o professor, ele tem que amar a docência. Que a docência é ensinar, é a prática do ensino, essa prática que exige de nós uma pedagogia, tornar o conhecimento mais acessível, compreender o aluno, né? Exige de nós uma compreensão do aluno. Então, você vai lidar com na escola dominical com diversos tipos de alunos. Né? Mas a docência, eu costumo dizer que a docência está em nós. Você já nasce com o amor pelo ensino. Por que o professor fica horas e horas na frente de uma câmera? Ensinando 2, 3 horas. Tem vezes que eu acompanho aula de 4 horas de relógio. Um pouco cansativo. Mas como é que alguém consegue esse tempo todo? O amor pela docência. Então, na escola dominical, a mulher que ensina, ela também tem que ter esse amor. A mulher, ela já tem sensibilidade e ela também tem o amor pelos alunos. Ela tem que ter isso, porque eu tenho certeza que se não tiver amor, não consegue continuar ensinando, lecionando, principalmente quando se trata da Bíblia Sagrada, quando se trata de um trabalho espiritual. Então, essa mulher, no sul da Califórnia, ela teve um trabalho significativo. No Brasil, nós falamos da primeira escola dominical no Brasil, em 1855, quando Robert Reid Calley, que era um pastor congregacional, ele era médico, tinha um conhecimento político muito grande com Dom Pedro, e a sua esposa, Sarah Calley, introduz no Brasil a escola dominical. Né? Logicamente, estamos falando de congregacionalismo. Né? Eles fundaram a igreja congregacional. Mas, em Petrópolis, quando nós falamos do pentecostalismo, que vai se dar já no século XX, principalmente com Frida Wingre, nós falamos de uma mulher que teve toda a contribuição, toda a influência na questão do ensino, da doutrina. Frida, por muitas vezes, militou a favor dessa fala feminina, dessa fala das mulheres. Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres cristãs, pentecostais, participando de grandes eventos em nosso meio. Principalmente quando se fala de convenção, que é um evento doutrinário de nível mais elevado, mas sempre tem uma mulher, pelo menos eu já vi algumas vezes, representando as mulheres. E isso é muito bom. Isso é um avanço muito grande. Então, a escola dominical, você pode não estar com aquele público tão grande, né? Porque para o professor, tanto faz 4.000 alunos, como 3, 5, 2 ou até 1. Ele é professor da mesma maneira. Ele ensina da mesma maneira. Por quê? Porque a docência está nele. Então, a arte de ensinar é uma vocação, né? É uma vocação para as mulheres. Eu espero que eu não esteja sendo tão histórica aqui, que é impossível não ser. Eu espero que vocês estejam compreendendo essa participação das mulheres na história
da igreja, na história do protestantismo, na escola dominical. E é um assunto assim muito bom. Por quê? Porque nós mulheres, temos enfrentado ainda neste século XXI alguns preconceitos, né? Eu confesso que eu prego desde 19 anos de idade, ensino. Eu cheguei um certo dia, muito jovem, 9 anos de idade, cheguei em Brasília para pregar, e fiquei lá, eu era bem mais magrinha, bem mais jovem, né? E as irmãs perguntaram, cadê a mulher que vinha pregar? A irmã que estava ao meu lado disse assim, olha aqui ela. E já cheguei em certos cantos, em certos lugares que disseram, mas eu esperava uma mulher de mais idade, eu esperava uma mulher mais cheinha. É você? Sou eu sim. Então, assim, não tem idade para exercer o ministério, não tem idade para ensinar. Você, às vezes, começou na escola, na classe das crianças, lá auxiliando, nos jovens, e agora está liderando uma classe de mulheres, né? E isso é preponderante. Por quê? Porque, de alguma forma, você vai marcar a vida dessas mulheres. Mas lá na frente você vai encontrar mulheres e dizer, professora, né? Nós temos esse costume, sempre chamar o professor de professor, né? Professora, que coisa boa lhe encontrar, né? Da minha alma se alegra quando alguém me encontra e diz, professora, é como se um filho estivesse chamando a mãe. Então, isso já está muito na mulher, essa sensibilidade de querer repartir aquilo que ela recebeu de Deus. Outra coisa também, para nós mulheres que estamos dedicadas ao ensino, é que quem ensina, ele é um eterno estudante. Você não pode se acomodar, você não pode compreender que isso aí é quando nós caímos em uma fraqueza, é entender que sabe tudo, não sabe. Existirão questões, hão de existir algumas questões, algumas perguntas. Sempre tem um aluno com uma pergunta de gaveta. Eu aprendi isso aí. Dei aulas em seminários assim, e às vezes um aluno, às vezes ele gosta de pesquisar, às vezes, talvez por imaturidade, ou no ímpeto de estar lendo demais, conhecendo os livros, as escrituras, ele vem com uma pergunta ali do fundo do baú para você. E você talvez não saiba, porque ninguém sabe de tudo, ninguém. Né? Eu acredito que nem o próprio dicionário sabe de tudo. Se você abre um dicionário, você não vai encontrar tudo. Por quê? Porque ninguém sabe de tudo. E uma vez eu estava em uma palestra do Dr. Russell Shedd, o autor da Bíblia Shedd, e ele disse uma coisa muito interessante. E um aluno lá sentou e disse, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. E as aulas, eu assisti muitas aulas de Russell Shedd, eram aulas simples, gente. Não tinha nada a mais. Ele ensinava com muita humildade, com muita simplicidade, com muita humanidade, pastor Russell Shedd. E perguntaram para ele, pastor Russell, o senhor poderia me dizer como foi que eles começaram a criar o calendário judaico das festas anuais? Aí o pastor Russell olhou para ele e disse assim, você pode me dizer o seu nome, anotar seu nome? Quando chegar na eternidade, eu pergunto a Jesus e eu lhe respondo, porque eu não sei. Então, assim, eu achei muito interessante, porque existem questões que nós não vamos saber. Existem coisas que nós não vamos saber responder, mas aí a gente diz, posso pesquisar, posso procurar saber, né? Existem alunas que têm opiniões fortes, existem alguns que gostam de fazer uma movimentação. Então, assim, o professor aprende a lidar com todo tipo de aluno. Escola dominical não é diferente. Aquele que às vezes você está dando aula e você tem a ideia, meu Deus, será que eu estou aqui? Será que realmente está interessante? Então, não é isso que vai fazer você parar. A docência é algo que está em nós. E é amor pelas pessoas, é aprender para ensinar, fazer da mulher uma eterna estudante. Isso é muito bom. Realmente temos que ter essa humildade
de entender a limitação, né? Nenhum professor que tem, depois do doutorado, tem um pós-doutorado, depois do pós-doutorado tem a docência compartilhada. Nenhum professor com docência compartilhada, ele sabe de tudo. Por quê? Porque a nossa mente, ela é limitada. Mas mesmo com essas limitações, o pouco que nós vamos aprendendo e apreendendo, que é tomando, buscando para si, nós vamos dividindo com as nossas alunas, né? Com aqueles que estão em sala de aula. Pode fazer, sim. E se puder ligar o microfone, eu fico muito feliz. Boa noite, professora. Pai do Senhor. Boa noite, Senhor. Pronto, professora, esse ano eu estou enfrentando grandes desafios. Eu estou na na superintendência da Escola Bíblica Dominical este ano em minha igreja. Então, eu encontro muitos desafios na parte docente. Eu vejo que alguns professores da equipe ainda não têm esse entendimento da suma importância de estar cada dia se aperfeiçoando, treinando, buscando conhecimento, para daí então nós exercermos um ensino com excelência. Porque eu acredito, no meu ver, a gente busca tanta excelência, fazer tanto o melhor na nossa vida secular, por que não nós buscarmos a excelência também na obra de Deus, não é verdade? Para fazermos com excelência, né? E integridade em todas as esferas. Então, eu estou enfrentando desafios muito grandes. Na sua experiência ao longo desse tempo, como é que eu posso fazer para eu começar a trabalhar a didática com os professores? Tipo, é uma sensibilização? Como é que eu posso começar a exercer esse tipo de entendimento para com todos eles? Nós vivemos numa sociedade, Daniela, né? Em que tudo é muito jogado, informações são jogadas, é tudo muito rápido. O cérebro das pessoas estão viciados em tudo que é rápido. As pessoas, nós não queremos mais esperar, se estamos na fila do supermercado, ninguém quer esperar, estamos na fila de um banco, ninguém quer esperar. E isso tem refletido na igreja também, né? Porque nós somos seres sociais, estamos inseridos nessa sociedade. E existe realmente uma certa, não vou dizer preguiça, eu vou dizer um acomodismo na questão da busca do conhecimento, porque é muito mais fácil entreter a mente com coisas visuais, né, com entretenimento, com aquilo que já foi feito para viciar a sua mente, do que buscar conhecimento e colocar a mão na massa mesmo, né, que é a questão de buscar aprender todos os dias. Eu diria que uma forma, a melhor forma é pedir a Deus uma direção para tentar envolver esses professores. Talvez em um estudo de professores, talvez em reuniões semanais, se não já houver, né? E lançar um certo desafio até mesmo, para quê? Para um plano de aula, para a busca de novos conhecimentos, para tornar a aula mais didática, porque eu vou dizer a vocês uma coisa. Tem pessoas por aí que tem doutorado, é doutor, mas não tem didática, não tem pedagogia. A aula dele ninguém aguenta. Por isso que eu falo, apesar de ter me formado e ter ido além, eu acredito que a didática está em nós. Nós nascemos com ela e só aperfeiçoa. Então, assim, tem pessoas que realmente não têm esse... E tá lá, mas ela não... Ou então você tem que tornar. Pode ser, o ser humano também pode ser moldado. Mas pode ser que você encontre uma forma de envolver e desafiá-los
Aqui é o aperfeiçoamento, fazer desafios, tentar fazer gincana, tentar fazer uma aula interativa em que alunos perguntam, em que alunos também falam, porque assim, uma aula muito metódica, uma aula em que só o professor fala, tem alguns que gostam. Eu já tive diversos professores, mas o melhor professor é aquele que dialoga com o aluno. É aquele em que o aluno, ele não só escuta, mas ele também pode falar. Logicamente que tem que aluno que, se você não frear, ele vai falar o tempo todo. Mas a participação, ela tem que ser mútua. É uma reciprocidade. Então, para mim, o que você deveria fazer é tentar envolver essas pessoas, fazer desafio, tornar a aula melhor, gincana, se for. Existe a questão do secular, formação continuada. Existem várias, você pode lecionar um curso, desafiar estudos, formar grupos de estudos. Então, seja direcionada por Deus, usando a inteligência para envolver Professora, essas pessoas. Irmã Júnia, deixa eu passar aqui uma informação professor, para a irmã, que é importante, a irmã pronto. Daniela, para a gente manter o foco o foco, né, do tema. Porque da Daniela, nós tivemos 23 professores conectados. Se você desejar depois, inclusive a aula do pastor Marcos Tedesco, traz tudo isso que a irmã Júnia está falando. Esses desafios que o professor tem e o que o professor pode propor para melhorar. Aí o que eu indico? A gente manter o tema, a irmã Júnia manter o tema. Se algum irmão desejar participar, com certeza pode participar, mas que traga uma pergunta, algo relacionado ao tema. E aí, irmã Daniela, eu vou mandar para a senhora a nossa playlist, inclusive com uma aula bem recente, que foi o 22º encontro do pastor Marcos Tedesco, que ele dá várias dicas de como a senhora envolver o aluno e ele ser participativo na aula, que é o que a irmã Júnia está falando. Tá certo? Pode prosseguir, irmã Júnia. Ok. Tem uma pergunta aí em escrita, porque para nós que estamos, eu estou pelo celular, para mim ler atrapalha um pouco o meu raciocínio. Mas se alguém tiver, por exemplo, algum diálogo a fazer a respeito da participação feminina, né, vai chegar o momento para as perguntas, mas Isso, assim, coleta, alguma aí eu coisa coloco. a acrescentar sobre isso, estamos aqui também para acrescentar. Então, falando sobre a participação feminina na EBD, na história da igreja, é de suma importância. A mulher, ela vai enfrentar diversos tipos de barreiras, né? Principalmente a mulher que é dona de casa, né? Todas nós aqui tem um momento, por mais que ela tenha alguém que a ajude, alguém que está ali com ela, ou pode se virar de outra forma, mas a mulher nunca vai fugir dos afazeres domésticos, nem que seja algumas vezes por semana ou todos os dias mesmo, né? Então, a mulher, ela tem muitos desafios, né? Fizeram uma pergunta, eu não sei se já está no tempo da pergunta, são 8h24, mas eu acredito que a Pode irmã está responder, anotando as perguntas e nós. Oi? Pode responder, sim. E nós vamos. Isso, eu acredito que essa resposta, Eu na gostaria. verdade, acredito que essa resposta a senhora não vai ter, porque depende muito da CPAD, né? Mas se a senhora quiser expressar a sua opinião, é que o irmão me pergunta se a gente vê alguma possibilidade da mulher escrever lições, né? Que foi o que a senhora mencionou anteriormente, né? Para a classe das irmãs. A senhora pode expressar a sua opinião, mas como é a casa publicadora que faz, né, a divulgação, eu acredito que a irmã não vai ter essa resposta, assim, de prontidão, né? Realmente. Porque realmente isso aí não é questão nossa, é questão deles, que estão à frente das lições, a questão do ensino. Então, não há esse recorte. Escola, classe das mulheres, classe dos homens. Geralmente é um homem, né, geralmente, até hoje ainda não vi uma mulher, só Frida Fingre, e eu não sei se revista infantil. Mas, assim, até hoje eu ainda não vi, porque aí eu não sei quais são os méritos que eles usam, mas tem que ser um bom teólogo, que tem uma boa didática, para quê? Para ensinar. E eles sempre usaram, né, quando se fala de adultos, jovens e adultos, no contexto mais geral. Mas, quem sabe, nós não alcancemos esse feito, né, de uma mulher
Sim, no Brasil, 1855, em Petrópolis, né? Onde Robert Reed Calley, ele aportou no Brasil e sofreu muito pela causa do evangelho, para começar a evangelizar as pessoas, né? A nossa história, ela tem uma participação feminina, assim, muito mais significativa do que o que nós pensamos, né? Então, voltando à questão da escola dominical, nós vamos ver, a partir desse livro da EBD, da CPAD, o que todo professor da escola dominical deve saber, é a participação dessa mulher. Nós já vemos aí uma ênfase ao ministério feminino, né? E ao ministério de ensino. Eu gosto muito de mulheres que ensinam, porque eu entendo que a mulher ela tem uma sensibilidade. E quando ela já tem uma sensibilidade natural, e quando ela usa essa sensibilidade para um ensino, é um casamento perfeito, né? O ensino junto com sensibilidade, porque aí envolve sentimento, envolve as emoções, envolve a entrega para quê? Para a obra de Deus. Já que nós estamos falando da escola bíblica dominical, né? O irmão pode fazer essa fala no microfone? Essa colocação que fez por escrita, porque aparece aqui e sai. Aí não dá tempo eu ler quando é um texto maior. É o irmão Denixon, é o professor Denixon. Pode habilitar o áudio, professor Denixon. O microfone. Paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é se no livro de Lucas há uma tentativa da parte do autor de reconstruir o papel da mulher nesse período, porque o livro mostra uma participação muito forte, né, das mulheres nessa cultura que é patriarcal, né, e valorizava muito esse discurso. Então, a marca dessa participação feminina, como eu coloquei, é a tensão causada devido à vida dessas mulheres e à proximidade que elas tinham de Jesus, porque eram mulheres pecadoras, doentes, possessas, viúvas. Então, há aí, na visão de Lucas, o papel de fazer essa reconstrução do papel feminino. Nós que somos eternos estudantes, nós aprendemos uma coisa na língua portuguesa, né? É a semântica. Há um entendimento hoje sobre a intencionalidade de quem escreve, a intencionalidade do autor. O que é semântica? É o sentido do texto. Lucas, médico, historiador, né? Eu acredito sim na intencionalidade. Porque Lucas, quando vai escrever, ele vai falar dessas mulheres, né? Que elas são múltiplas mulheres no sentido de várias classes sociais. Como você mesmo falou, como o professor acabou de falar, nós falamos de mulheres que foram possessas, como Maria Madalena, nós falamos de viúva, nós falamos de mulheres que precisavam de uma palavra, nós falamos da pecadora, nós falamos da adúltera, nós falamos de várias mulheres. Mas Lucas, o interessante é que Lucas também vai dizer que a mulher de Cusa, o procurador, Joana, isso aí sempre me chamou muita atenção, ou seja, uma mulher de alto escalão daquela sociedade, o marido era procurador, ela financiava o ministério de Jesus. Então, há uma intencionalidade, sim. Eu não acredito que um texto seja escrito principalmente a partir de narrativas, porque quando o historiador ele faz uma pesquisa e ele parte do discurso oral, da narrativa oral, ou seja, simplificando para vocês, da entrevista, ele vai transcrever a entrevista, selecionar falas e ele vai colocar no seu trabalho. Então, há uma intencionalidade, sim. Eu acredito que, não vou dizer nesse tempo, com a quebra de uma cultura patriarcal, porque isso aí é muito forte, mas assim, o próprio Jesus,
próprio Jesus, ele tinha uma sensibilidade tão grande, e não eram os homens que financiavam o ministério de Jesus, eram as mulheres, né? Essa questão da cultura patriarcal bíblica, ela é densa, mas aí eu acredito que há uma intencionalidade, sim, de Lucas ao falar das mulheres, tá bom? Se alguém tiver mais uma colocação, pode abrir o microfone, porque, como eu disse, não dá tempo ler as perguntas de vocês. Estou aqui. Irmã Júnior, meu nome é Ruth. Eu tenho o costume de, desde muito novinha, lecionar com crianças. E agora recebi esse desafio de estar lecionando para os adultos. E confesso que eu fico muito assim, como diz, ainda com muito medo desse novo desafio. Procuro dar o meu melhor, mas eu gostaria de saber, é normal esse frio na barriga? Porque a gente sai do infantil, não é sair plenamente, você sai totalmente diferente, né, os conteúdos. Então eu me pego assim muito, nem sei como explicar, medrosa nessa situação. Como que a gente pode vencer essa barreira de, como mulher, lecionar para os irmãos? Me sinto muito pouca ainda em conhecimento, como a irmã disse, a gente tem que, quem está apto para ensinar tem que estar apto também para aprender. Eu gostaria de saber como vencer essa barreira. Eu costumo dizer que, ao longo desses anos que eu tenho sido envolvida no Ministério da Pregação, do Ensino, eu acho que esse frio na barriga, de certa maneira, é bom, né? Porque ele nos dá um entendimento da nossa limitação. Como vencer isso? É enfrentando. Você está ali, foi chamada para isso como mulher, para ensinar a classe adulta, e se você está fazendo a sua parte, estudando, preparando, tentando ser mais simples, mais didática possível, né? Mesmo se achando limitada, não tenha medo. Como eu já disse, se algum aluno fizer alguma pergunta, alguma aluna, você não souber responder, tranquilo. Isso aí acontece nos mais altos escalões da educação brasileira e mundial. Então, é normal. E vencer o frio da barriga. Eu confesso que isso aí é algo muito difícil, porque sempre nós vamos ter aquela preocupação. Senhor, será que a aula vai ser como eu espero? Então, com a ajuda de Deus, tudo vai dar certo. Eu tenho amigos do secular, né, da educação, que ele diz assim a mim: Júnior, a minha melhor aula é a que eu penso que vai ser a pior. Então, com o passar dos anos, você vai aprendendo muitas coisas na arte do ensino, na arte de ensinar, na questão didática pedagógica. Então, é isso aí. A mulher, ela tem esse papel de sensibilidade, de organização, né? A mulher quase sempre é muito organizada. E por que não organizar uma aula? Por que não procurar interagir? Colocar essas alunas para ler a Bíblia, para procurar versículos. Irmã fulana, abra a sua Bíblia, levante-se, leia aí, que nós... Não, irmã, estou com vergonha. Não, eu quero ouvir a sua voz. Não me decepcione. É assim, elas vão lendo, elas vão se abrindo, elas vão se enturmando e elas vão dialogando e vão se sentindo recepcionadas em sala de aula. Você está ali também para recepcionar seus alunos, para recepcionar aqueles que são seus alunos, aqueles que vão aprender com você e você vai aprender com eles. Então, sempre é bom tentar envolver, principalmente a mulher, ela tem essa arte, né, de envolver os alunos, colocar para dialogar, colocar para ler versículo, pedir para eles falar, para fazer perguntas, se não souber, pesquisa, responde. Mas a interação, ela é muito incentivadora do aluno. Uma aula sem graça, nenhum aluno quer voltar. Pelo menos a maioria não quer voltar. Mas quando a aula ela é inspiradora, aí a notícia sai se espalhando, como aconteceu com essa menina na Califórnia. De 40 alunos aumentaram para 40 mil. Logicamente, que estamos vivendo tempos difíceis,
o contexto é outro, mesmo que a sua sala não seja aquela sala gigantesca, mas o importante é o trabalho que você está fazendo. Ok. Irmã Júnia, o irmão Gineton, ele faz a seguinte pergunta: essa inclusão da mulher, como na escola bíblica, tem resistência dos líderes, ou deveria ter uma luta maior por parte das mulheres para conquistar esse espaço? Uma pergunta bem complexa. Pelo menos eu ainda não presenciei essa resistência que ele me pergunta. Eu ainda não presenciei. Geralmente, eu fui professora durante muito tempo, muitos anos, e em escola dominical, né? E hoje eu sou aluna, faço questão de ser por causa de alguns compromissos. Mas existe uma coisa, essa questão dessa militância aí, ela é muito complexa. Porque essa onda de feminismo aí, ela está muito aguçada, e as mulheres cristãs, ela tem que ter ponderamento. Ela pode lutar, sim, pelo lugar dela, mas ela tem que ter cuidado com a onda feminista, com o exagero, com a militância desrespeitosa, entendeu? Até porque as coisas de Deus, elas são perfeitas. Que queira ou não, a mulher ela está ganhando espaço, está se alargando. Existe preconceito? Sim, existe, é real. Essa ideia de machismo, patriarcalismo, existe, mas isso aí a gente está avançando e a gente vai passando por cima disso, porque nós temos uma vocação. Então, pode lutar, sim, por espaço, desde que não vá para o lado do exagero, da militância, da desordem, porque Deus não é Deus de desordem. O que nós mais temos visto, apesar que eu costumo sempre dizer, o feminismo ele trouxe coisas boas para as mulheres, sim, isso é inegável, direitos, mas olha só no que deu o movimento, por causa desses exageros, políticas que foram adentrando, eu não quero dialogar sobre isso, porque a nossa aula é sobre a mulher, mas como foi feita essa pergunta, eu costumo pode sim. Mas aí tem que ter cuidado, para quê? Para que o ato de lutar pelos direitos não vire rebelião. E tudo que é rebelião é contra Deus. Eu acredito, irmã Júnia, que quando você desempenha um bom trabalho na escola dominical, né, seja você um homem ou uma mulher, a própria congregação ela te reconhece, né? Eu, por exemplo, até respondendo a irmã Gineton, eu tive um pouco de resistência quando eu comecei a ensinar na minha congregação, porque eu era a única mulher que ensinava e tinha 4 homens. E aí, por coincidência, estava numa situação difícil, era classe única, e a maioria das pessoas, 95% dos alunos que frequentavam eram homens, então um pouco complicado para eu dar aula. Mas eu não tive essa resistência do pastor, que viu em mim, né, esse dom e resolveu aprimorar, me aperfeiçoar, me ensinar. E aí eu fui dando aula. Depois que eu fui dar aula para mulheres, depois de mais de um ano, é que eu fui dar aula para mulheres. E qual foi o resultado disso? Eu me esforcei muito, claro que eu tive que correr um pouco mais atrás, porque também eu estava ingressando na escola dominical, as pessoas que já estavam, já tinham uma certa experiência e eu não, mas depois eu fui reconhecida pela congregação. Então, não houve a necessidade de fazer essa militância, entendeu, irmão Júnior? Porque eu fui, no dia a dia, mostrando aos irmãos qual era o meu intuito, né? E deixando Deus trabalhar para que o dom se aperfeiçoasse. Então, eu acredito que não precisamos ter esse exagero como o mundo faz, né? As mulheres vão lá, feministas. A igreja é diferente. A igreja vem com uma proposta, com um papel diferente. Então, eu costumo dizer assim, se tiver a resistência, eu vou fazer com sem a pessoa, né? Porque Deus me mandou fazer. Então, eu não crio não deixo essa barreira me parar. Também as irmãs que estão aqui hoje nos ouvindo, né? Acredito que tudo que a irmã Júnia falou com relação à parte histórica da mulher, os desafios que Frida Wingre teve, todas essas irmãs que a irmã Júnia trouxe, eram muito superior, não é, irmã Júnia, ao que nós passamos hoje. A irmã Júnia, que conhece muito bem a história, se quiser até falar um pouco sobre isso, esses desafios eram muito, não vou chamar de preconceito, mas a resistência era muito maior do que a nossa, não é, irmã Júnia, pelo que a senhora estudou?
A Frida Wingre, ela Eu gostaria de sofreu. fazer uma Seu pergunta. áudio desabilitou, viu? Ah, não, tudo bem. Frida Wingre, ela sofreu muito e enfrentou Samuel Nistron, ele não aceitava mulher. Ela era uma mulher impetuosa. Ela era uma mulher de diversos talentos. Isso é notável na escrita, na pregação, nos dons. E ela usou realmente isso e se deixou gastar. Mas enfrentou hostilidade, sim. Tem um texto que Frida Wingre escreve para um dos jornais, eu não lembro se é Boa Semente ou é o Mensageiro da Paz, mas o título é Deus movimentando seus exércitos. O que é que Frida faz? Ela incentiva as mulheres a erguer a cabeça e fazer a obra de Deus. Então, assim, já houve um lugar que eu fui pregar, isso faz muitos anos. Hoje eu tenho 34 anos, eu acredito que eu tinha uns 20 e poucos anos. E quando o pastor me viu, que me apresentaram, eu fui com um grupo de mulheres, quando que ele olhou, ele morreu. E o que foi que ele fez? Ele dividiu a palavra que era para me pregar com outro homem. Então, assim, isso não foi motivo para me parar, isso não foi motivo para me entristecer. Preguei os minutos que foi me dado, amém, fiz. Isso não é motivo de protestar, de militar, não. O espaço ele está sendo aberto. As mulheres elas estão mostrando desenvoltura na política. Quantas mulheres deputadas, senadoras, quantas mulheres pesquisadoras, escritoras, pregadoras, mulheres de todas as maneiras, né? Uma coisa que eu vi muito interessante, meu esposo trabalha com Ceasa, e às vezes eu vou com ele, e eu olhando assim, uma mulher em cima de um caminhão, descarregando o caminhão. Eu disse, essa é a mulher, viu? Porque olha só, se você está descarregando esse caminhão com essa força toda, estou aqui de máscara, eu digo, essa mulher aí nos representa. Então, assim, não é só aquela mulher que está com a caneta na mão, mas aquela mulher também que luta, que está ali sentada, assídua na escola dominical, que tem mulher aquelas irmãs ali, pioneiras, que não falta por nada. Então, assim, todas as formas nós vemos. Como a irmã acabou de falar, eu também cheguei num tempo em que eu não vi resistência. Eu via os pastores, pelo menos aqui eu tenho os pastores, a classe das mulheres é com as mulheres, e até a classe de jovens, às vezes as mulheres ensinam. Então, assim, onde eu tenho visto, mas talvez você esteja em um lugar que haja uma certa resistência, mas você está lá lutando, fazendo o seu trabalho, né, em oração, fazendo a obra de Deus, e com certeza estamos vencendo a cada dia. Cada dia que passa, mais nós vencemos. Certas coisas ainda geram espanto, ainda geram sim, mas isso não é motivo para parar. É uma mulher que gosta de estudar, uma mulher com conhecimento, tem pessoas que ficam ainda impactadas, mas o cérebro do homem, o cérebro da mulher, é a mesma coisa, elas estão aptas a aprender a ensinar. Então, logicamente que durante muito tempo a ciência dizia que o cérebro da mulher era diferente, mas isso já foi comprovado que somos seres Boa humanos noite, iguais. irmã Silemar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã. Irmão Celestino aqui no Miramar. Rapaz, senhor, Claro, pode fazer. professora, Fique à vontade, pode a fazer. gente aqui no Miramar, eu tinha um professor, o irmão Adriano, e ele tinha uma irmã na classe de jovens, junto com uma jovem, e elas continuaram, e eu acho que o trabalho delas é excelente. Até que eu pergunto na classe, e aí, a professora está aprovada? Eles dizem, estão, mas nós homens, nós ainda vemos nas mulheres a parte mais sensível. Não é nem que a gente seja machista, que acha que é, mas é que a gente sempre vê a mulher como uma parte mais sensível. E aí, na escola, eu ainda estou meio enrolado assim, ajudo o irmão dirigindo, e a gente fica assim, com medo de chegar para uma irmã e não ser compreendido o que qual a nossa intenção, tipo assim, colocar uma irmã para ensinar e a irmã pode pensar até que nós estamos testando alguma coisa desse tipo. Então isso, para nós homens, é um pouco difícil também, porque a gente sempre vê as mulheres como sendo mais sensível, né? Aí a gente tem também um pouco de receio até de machucar também, tá entendendo?
Então, só um toque assim, não é nem a questão de que a gente se acha mais nem menos, é que a gente tem mais cuidado, digamos assim. E aí, qual seria a gente, a melhor maneira de nós, homens, para pedir assim a ajuda de uma irmã na classe, principalmente de homens, porque aqui não temos classes de mulheres ainda, mas Jesus vai providenciar, eu creio que já está chegando. Mas chegando esse momento, essa necessidade, qual é a maneira mais fácil assim de a gente ser compreendido pelas irmãs de chegar para elas e fazer um convite para dar uma aula na classe de homens? Obrigado pela atenção. Em primeiro lugar, uma irmã que esteja apta, né? Isso, muito Que bem. ela tenha essa questão do ensino nela já se ensine, ou que você observou que ela tem uma capacidade. Então, é lançar o convite. Eu acho que eu acho que eu entendi um pouco o que o irmão está falando, é a questão do cuidado ao falar, né? Se dirigir à questão feminina, mas sem nenhum receio, pelo menos é a minha opinião, sem nenhum problema, dá certo, sim. As mulheres, elas estão, acredito que tem muitas mulheres aptas, né? Quando elas decidem ensinar e fazer a obra de Deus, com certeza elas fazem de uma forma excelente. Ok? Ok, obrigado pela resposta. Deus abençoe. Que bom, né, irmã Júnia, que de fato, que agora que Amém. a gente compreende, né, também algumas cautelas que os irmãos têm com as irmãs, né? Eu sou um exemplo disso, porque realmente eu fui ensinar a classe de homens, né? E eu me lembro que realmente o que o irmão Celestino está falando, às vezes eu me senti um pouco assim, sabe? Mas aí depois eu fui me acostumando, é porque também tem a questão muito do contexto que você vive. Às vezes, numa congregação de médio porte ou de grande porte, não vai ser necessário um ambiente. Existe muito isso. Às vezes eu vou pregar em certos lugares que eu vejo o púlpito muito próximo. Exatamente. Aproveitando a sua fala, às vezes eu vou pregar em um lugar que eu vejo que o púlpito é muito próximo dos irmãos. Se der para mim, eu prego embaixo, sem nenhum problema. Que eu me sinto mais à vontade, né? Agora, essas mulheres radicais, hoje que tudo leva para o outro lado, não, porque é mulher, não tem nada a ver, é a questão do bom senso, né? Mas essas barreiras estão sendo quebradas, né? Hoje nós podemos dizer que temos espaço, sim, nos mais diversos lugares, e isso, com certeza, é coisa de Deus. É verdade. O irmão Éder quer fazer uma pergunta. Pode habilitar o microfone, irmão Éder? Não sei se ele está conseguindo. O irmão Inácio fez aqui. O irmão Inácio, ele hoje está em São Paulo, foi um dos nossos coordenadores aqui da escola dominical. É só habilitar o microfone, viu, irmão Éder? E ele está fazendo aqui uma observação. Sempre que eu conversava com o irmão Inácio, a esposa dele, irmã Sueli, ele sempre fazia questão de falar da história de Frida Wingre, né? Que até nós comentamos um pouquinho antes do seu entrar, irmão Inácio. E ele fala aqui que é a figura histórica, né, que o machismo assembleano tenta esconder. Na verdade, a gente, como a irmã Júnia falou, né, nós estamos quebrando, né, aos poucos essa barreira, né, e a Frida é um exemplo mesmo para nós, né, se quem não teve a oportunidade ainda de ler esse livro, é muito interessante, né, e a gente se espelha nela e vê quantos desafios ela tinha, né, irmã Júnia? E Exatamente. ela conseguiu pregar a palavra, conseguiu ensinar. Mas levar a parte do senhor, Mas, irmão. irmão Inácio, boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem. Falar de Frida Wingre é interessante, porque quando eu falo que é uma coisa que a Assembleia de Deus tenta esconder, que a irmã citou bem aí, corajosamente, o pastor Samuel Nistro, uma figura histórica da Assembleia de Deus, mas que teve um papel preponderante para, na época, né, calar a voz de uma das mulheres mais vibrantes do seu tempo, né? Aliás, uma mulher que está muito à frente do seu tempo, pregadora, ensinadora, dirigiu a Assembleia de Deus do Ministério de São Cristóvão, que muita gente não quer ouvir, mas ela dirigiu a igreja em São Cristóvão, chegou a dirigir a igreja do Belém do Pará na ausência do pastor Gunnar Wingre, né? E a história que ela ia ser consagrada a evangelista na convenção em Natal, e não foi, justamente por causa de Samuel Nistron e do Levi Petrons,
que não permitiram isso. Ou seja, a Assembleia de Deus poderia ter uma outra roupagem hoje se tivesse caminhado ido por esse caminho. Então, ela é um exemplo da verdadeira mulher pentecostal. Eu costumo dizer que o movimento pentecostal é um movimento de mulheres usadas por Deus e que os homens ajudaram. Primeira mulher batizada com o Espírito Santo, primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. No movimento pentecostal moderno, a primeira pessoa a falar em línguas e atribuir isso ao batismo do Espírito Santo foi uma mulher. A primeira pessoa a falar em línguas no Brasil também foi uma mulher. Então, Deus tem alguma coisa a nos dizer com isso, né? E eu espero que em Deus, que isso realmente seja quebrado e a gente possa ver muitas mulheres sendo utilizadas por Deus, né? Se deixando usar pelo Senhor no ensinamento da palavra. Exatamente. Você fez uma colocação, o irmão fez uma colocação muito interessante. Ponyo Show, quando cresceu demais a obra lá, ele um dia ficou angustiado, foi conversar com Deus. Senhor, o que é que eu faço em relação à obra? Eu coloco quem para me ajudar na obra, para me auxiliar? Deus perguntou para ele, você nasceu de quem? Quem chegou no túmulo de Jesus primeiro? As mulheres. Aí ele disse a Deus. Então, Deus disse para ele, então use as mulheres. E ali as mulheres tiveram uma participação efetiva na Coreia. E é isso aí. Realmente poderia ter uma outra roupagem, mas infelizmente nós estamos no presente, não podemos mais intervir no passado, mas podemos influenciar, sim, o nosso presente e o nosso futuro. Isso nos ensinou muito a história de Frida Wingre. É uma história de muita sensibilidade, cada um tem uma ótica diferente quando lê a história dela, mas o que eu aprendi é que o quê? É que o troféu, o galardão não está na terra, está nos céus. E eu tenho certeza que o dela já está garantido pela obra grandiosa que aquela mulher fez em nosso país. Ela foi uma grande desbravadora, não só no Pará, mas como o irmão acabou de dizer, em São Cristóvão, dirigindo culto, cantando, pregando, usando os talentos e dons, pregando na casa de detenção, pregando na Praça da Bandeira, culto ao ar livre, passou por enfermidade, quase morre, mas fez a obra de Deus com muita excelência. Irmã Júnior, a senhora tocou bem no assunto agora, só para a gente poder concluir. Eu sei que já está dando 9 horas e a senhora tem o seu compromisso de aula, né? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, não sei se os irmãos tiveram oportunidade, com certeza a irmã Júnior teve, de ver 2 fotos de Frida que me chama muita atenção. A mais marcante para mim é ela em pé e sentados nos dezenas de presidiários, só ela de mulher. Então, ela entrava nos presídios para evangelizar. E eu até fiquei imaginando, na época, não é como hoje, né? Tudo a gente tira celular, tem um selfie ali do lado. Ela conseguiu levar um fotógrafo e ela organizou, botou todos os presidiários sentados e ela de pé, que ela ia lá, pregava e ensinava a palavra para esses presidiários. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu fiquei, assim, chocada. Eu disse, meu Deus, eu não faço nada. Porque na época dela, com todas as dificuldades que a mulher... Como é que uma mulher entrava no presídio, gente? Na época de Frida, é muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você entra, é tranquilo, né? E a outra foto foi, como o irmão Inácio aí mencionou, na convenção, né? Que eu acho que é a única foto até hoje que tem uma mulher, ela sentada ao lado dela, o esposo, né? E mais alguns irmãos, que é a foto que seria provavelmente a foto da consagração dela, né? Então, tem essas 2 fotos. Quem nunca viu, é só colocar lá no Google, né? Frida Wingre, fotos, e vai aparecer para vocês. Então, irmã Júnia, a senhora pode concluir isso, não sei se a senhora tem mais alguma coisa para falar, né? E aí, em seguida, a Raquel pode fazer a conclusão, passar para o pastor Marcos Anísio, que a irmã Júnia, ela tem um compromisso a partir das 21 horas. Mais uma vez, muito obrigada por ter atendido o nosso convite, tá certo? E em breve nós faremos um outro convite, se Deus quiser, para a senhora vir presencialmente também. Amém. Eu quero somente agradecer, né? Me desculpem se eu falei demais, sou um pouco operativa, mas tentei contribuir da melhor forma possível. Foi um prazer imenso. Também tem um canal no YouTube, Júnior Nascimento, quem quiser se inscreva lá. Sempre eu estou começando agora, né? Eu tenho uma certa resistência
a questão da internet, mas é necessário. Fiz um canal e quem quiser se inscrevam lá, Júnia Nascimento, e sempre eu posto alguma coisa sobre a palavra de Deus. Foi um prazer imenso ter estado com vocês, aprendido com vocês, que vocês continuem nessa força, trabalhando, fazendo a obra de Deus, como mulheres, homens, mas sempre ali acreditando naquilo que foram chamados. Que Deus abençoe vocês grandemente, foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês. Nós queremos agradecer, né, a nossa professora Júnia por ter trazido tão valiosas tanta coisa, né, tantos fatos históricos, tanta coisa boa aqui para nós, e um tema muito relevante para os dias atuais, porque é importante, sim, falarmos da presença feminina, né, na igreja, na história da igreja. Nós, mulheres, fazemos parte, sim, da história da igreja e queremos continuar fazendo, né, como com muita humildade nossa irmã Júlia falou, a questão que não tem a ver com feminismo, não tem a ver com tomar a frente, não tem a ver com ser superior, mas sim contribuirmos com a obra e com o crescimento dela, né? E nós temos sim nossa parcela de contribuição. Então, quero só agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesse evento, né? Abençoando nossas vidas com tanto conhecimento, uma bagagem muito grande, muito boa para nós, e nós estamos muito gratos, né? E gratas também às mulheres que estão aqui presentes, com certeza se sentiram contempladas com a sua fala, com tudo aquilo que você trouxe de experiência e de fatos históricos para nós. Então, que Deus abençoe. Eu gostaria de retornar a palavra, se você tem mais algum agradecimento. Vou ter que sair, mas estou muito grata. Amém. Deus abençoe, viu, irmã Júnia? E Amém. com certeza estará conosco presencialmente em breve, se Deus permitir. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, eu vou agora retornar para o nosso pastor Marcos Anísio. Eu não sei se Lemar quer fazer alguma consideração também. Não, já está tudo ok. Pronto, gostaria de retornar para o nosso pastor Marcos Anísio, para que ele faça suas considerações finais desse evento também, e assim pode encerrar com oração ou delegar alguém para fazer isso. Muito bem. Irmã Raquel, irmã Lemar, santos professores e santas professoras, a nós só resta agradecer a Deus, agradecer a professora Júnia, e de fato, de verdade, ela disse que lá no início da sua fala, quando a mulher põe a mão, ela é mais metódica, na verdade, ela é mais sensível, não é? Deus criou os seres no seu espaço com objetivos e com funções especiais, e a mulher tem esse presente, a dádiva de Deus, essa capacidade de ser muito mais sensível, né? A nossa irmã Daniela, ela fez uma pergunta e precisa ser observada à luz de um contexto cultural também, irmã Daniela e irmãos e irmãs. Um dos pontos que eu considero, pelo menos, repito, eu considero essencial no que diz respeito à pergunta da nossa irmã Daniela, fala sobre como nós temos uma cultura, e vamos falar da nossa cultura, a cultura de Deus. Um dos pontos fundamentais é o exemplo da liderança. Quando a liderança disponibiliza o exemplo e incentiva, esse é um dos pontos principais para desencadear tudo que é necessário em qualquer setor, com especialidade na nossa escola dominical. Por último, só gostaria de pedir a todos os santos irmãos e as santas irmãs que estão conosco que divulguem, né, essa aula lá na sua igreja, na sua pregação, para que outras irmãs tenham a oportunidade de acesso, como vai ficar gravado, como se vai disponibilizar aí, tá certo? Então, outros professores e outras professoras podem ter acesso logo depois. Então, santos irmãos e irmãs, divulguem, como puderem, para que outras mulheres tenham acesso a esse maravilhoso conteúdo. 21 vamos agradecer a Deus por tudo. Deus continua abençoando a todas as famílias aqui representadas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai nos céus, bendito seja o teu nome. Damos-te graças, Senhor, por tudo que recebemos nesta noite,
pela exposição da tua serva, irmã Júnia, recompensa com bênção do alto, e que em tudo, Senhor, teu nome seja glorificado, os teus filhos e as tuas filhas, esse conteúdo que recebemos seja tão somente para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade e crescimento do teu reino na terra. Como bem nos ensinou nesta noite a tua serva, que teu conhecimento seja para compartilhar e para nós nos tornar cada dia mais humildes. Pai justo, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém.